Hoje a gente vai continuar falando isso que, a gente já viu que é da intenção de Deus falar pra gente. Valeu, Lucão. Sobre esse relacionamento mais intenso ou mais profundo, sobre esse lugar mais elevado, A gente está tão acostumado a viver, muitas vezes, uma vida aquém a Deus, ou uma vida totalmente aleatória, longe da vontade, e viver longe da vontade de Deus é viver longe do próprio Deus. Ele é aquilo que Ele ama, não tem como desvencilhar o que Deus quer, ama e gosta de quem Ele é, até porque você é o que você ama, Nós somos os nossos amores, A gente as nossas atitudes e o estilo de vida que a gente vive, nada mais são do que reflexos do que a gente ama, do nosso jeito, que a gente gosta de fazer. Esses somos nós, e Deus, como a gente cantou, é santo, Pode ser que você esteja habituado com essa linguagem mais rústica e dura da Bíblia, mas Deus escolheu se revelar a partir de um livro, mas o livro ele tem um contexto, ele carrega uma essência e uma história, e no nosso caso uma verdade de quem Deus é. Então, para além das palavras, Deus é santo porque Ele ama a santidade. Deus é santo porque Ele não se mistura e detesta, odeia o pecado. Então hoje a gente vai ver, seguindo isso, graças a Deus por isso, pelo que Ele tem falado. Se você puder abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, Mateus 4, Mateus 4:12. Aqui vai falar de duas regiões, Zebulon e Naftali. Eram duas regiões da época e antigas, que eram um símbolo nosso, Então vamos entrar sabendo que Zebulon e Naftali, elas eram um símbolo da nossa vida, das nossas pessoas, de quem nós somos. Então, só para você entender, Zebulon e Naftali eram regiões antigas, desde a época lá de Jacó. Então não era só da época de Jesus, era muito mais antiga, e elas eram umas regiões longe do centro. Então era tipo aquela cidade desprezada normalmente, que fica lá no cantinho, Está longe do centro, ela tá esquecida ali, menosprezada e desprezada. Eram essas as regiões de Zebulon e Naftali. Só que elas não eram só desprezadas, elas também viviam uma vida aquém aos mandamentos e às leis de Deus, desde lá da época de Jacó até a época de Jesus. E porque eles viviam desse jeito, também era acarretado muita coisa ruim naquelas regiões. Por exemplo, eles eram os primeiros, quando alguém ia guerrear contra o povo de Israel, eles eram os primeiros, porque estavam ali na beira, a serem atacados. Eles eram os primeiros a receberem, por exemplo, os estrangeiros, que Deus tanto falava, não se misturem, não tomem os costumes desse povo. Então, eles eram desprezados, viviam uma desgraceira só, porque a terra, ela atraía, e eles viviam culturas totalmente diferentes da que Deus estipulou. Então essa era a terra de Zebulon e Naftali, e esses éramos nós, Ou esse é você, não sei. Vamos ler. A partir do versículo 12, a gente vai ler até o 17.
fala assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, onde ele morava e vivia, passou a morar em Cafarnaum, também uma região situada na beira do mar, lá na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu, Jesus deixou Nazaré e foi morar para lá, para se cumprir aquilo que tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. Foi o seguinte, versículo 15: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. 17, daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus está pertinho, hein? Ó, o detalhe, Jesus começou o ministério aqui. Ó que coisa linda. Aqui foi o início de tudo. Jesus começou a pregar aqui. Jesus saiu lá de Nazaré e foi começar o seu ministério e a sua missão lá em Zebulon e Naftali, lá naquela região. Por quê? Acho que foi até o Michelzão, compartilhou alguma coisa no Instagram lá comigo. A menina indignada, e ela trouxe num tom com humor, mas ela no fim fechou de forma muito séria, ela falando: sou crente há não sei quanto tempo, estou orando, pedindo experiências mais profundas com Jesus, aí vem meu primo, totalmente aleatório do avesso, nem crente vem me chamar falando que teve uma experiência com Jesus, que Jesus chegou, apareceu para ele e tal, falou o que ele queria dele, pronto. E ele se arrependeu e passou a crer. Aí ela: caramba, Jesus, estou aqui há tanto tempo, estou aqui pedindo, e vem meu primo, totalmente aleatório, a quem ao Senhor, falando que teve experiência com o Senhor. E no fim ela fechou de forma muito linda, porque ela falou o que o Senhor falou: eu vim para os doentes, não para aqueles que estão sãos. Então por que é que o Senhor começa o seu ministério nessa região, que vivia, como a gente leu, na sombra da morte, num escuro lumbreu só? Porque Ele, como médico, veio para aqueles que não estão bem, para aqueles que são mais maduros, ou para aqueles que estão bem nele, para aqueles que conseguem já continuar, permanecer. Ele se relaciona, mas ele não precisa mostrar tanto, porque ele já sabe que a fé está fundamentada. Mas para a criancinha que precisa ainda ver para acreditar, ver para crer, tocar, é óbvio que ele vai se manifestar, é óbvio que ele vai curar, é óbvio que ele vai manifestar o poder dele de forma mais contundente na vida daquele que está titubeando ainda. Ele não faz naquele que está maduro? Faz. Só que para aquele que está maduro, ele já ensinou que a graça dele basta. E que se as circunstâncias, como a nossa irmã falou, e se ele disser ou não, ele sabe que a gente vai continuar lá do lado, porque a gente já entendeu o que Pedro entendeu. Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, a gente não tem para onde ir mais, o Senhor já nos alcançou, nós já entregamos a nossa vida, nós queremos e ansiamos a vida eterna, e temos cultivado aquilo que é mais importante para nós, o Senhor mesmo, a sua presença. Então, vai doer? Vai, o Val compartilhou um pouco do testemunho dele na quinta-feira, na reunião dos homens, que foi top, e ele disse justamente isso. Tem coisas que vão doer, mas é para um bem maior, para um propósito de Deus. Inclusive, alcançar pessoas, salvar almas. Deus vai usar os mais maduros, Deus vai matar, entre aspas, os mais maduros, para alcançar aqueles que precisam ser alcançados, Apóstolo Paulo falando: em nós opera a morte, para que em vocês, igreja, a vida.
Então por que é que o Senhor começa lá? Por isso. Estavam precisando, estavam carentes. O povo que vivia cego, gentileu, eles viviam aí, no breu, no escuro. E fala, como a gente viu um trecho da profecia de Isaías, que esse povo que vivia no escuro, viu uma grande luz. E para esse povo brilhou a luz de Deus. E aí, ó, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: se arrependam, porque o reino dos céus está próximo. É que a gente gosta, né? Aliás, Deus é um poeta. Quem tem um pouco de intimidade com as Escrituras sabe que Deus, ele é um poeta. Deus é um artista. Basta você sair lá fora e olhar para a criação, olhar para os céus e para tudo ao seu redor, você vai ver. Deus é esse. Só que Deus também é um rei. Como o Senhor falou, um reino estava perto, um reino estava próximo. Deus é um rei, Deus governa também. Deus não é só o romântico. Deus é prático também muitas vezes. Deus é cirúrgico, muitas vezes com a verdade que você precisa ouvir. Tá bom, profecia de Isaías, a luz brilhou, a coisa mais linda, raiou a luz lá para aquele povo, para aquela região. Só que Jesus começa a pregar para eles: se arrependam. Olha que gostoso, né? A luz brilhando, com a mensagem: se arrependam. É que muitas vezes nós nos limitamos só ao romance de Deus, né? Ao amor, à graça, e nos esquecemos do pacote todo. O Senhor começou: se arrependam. Eu acredito que muitos já ouviram essa palavra arrependimento no original, é a famosa metanoia. É a mudança do pensamento, é a mudança da mente. Só que tem um detalhe nessa palavra, que meta, que já vem da que a gente está muito habituado, a meta, né? A empresa que tem uma meta, ela nunca vai estipular uma meta de lucrar ou faturar menos do que o ano passado. A meta sempre está acima, além, a mais. E da palavra metanoia, a meta é uma mente do alto, é uma mente elevada. Se meta é esse lugar alto e noia é pensamento e mente, quer dizer que se arrependimento é uma entrada para uma vida superior, para uma vida melhor, para uma vida mais elevada, para um estilo e costumes melhores e maiores. Não é só para estourar o seu balãozinho, não é só para fazer o seu sorvete cair no chão. Não, tem um propósito, tem uma intenção do seu pai, quando ele te pede: me entrega isso. Aliás, a gente cantou: ele é digno do tudo, porque o tudo vem dele, o tudo é para ele. Então, quando ele te pede algo, primeiro, já veio dele, e segundo, ele é digno disso que ele está te pedindo, pertence a ele. Se é que nós temos entendido que ele é um rei. Por que se arrepender? O Senhor falou: se arrependam, porque o reino dos céus está próximo. Ele condiciona uma ordem a uma razão. Se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Não é só para estragar a nossa vida, é para nos levar, ou como quem estava aqui no domingo passado de noite viu falando, é para nos transportar para um outro lugar, para nos tirar de um lugar de morte, um lugar, né, que já deu, e você sabe que já deu, e nos levar para algo mais superior, completo. Porque não basta, você já tem experimentado isso, alguns, não basta vir para a igreja. Parece que a coisa não está, né? Não está engatando.
porque nunca será sobre isso, sobre vir para cá, ou como a Cibele falou, sobre, ainda vou mais além, sobre você bater um cartão lá, todo dia abrir a Bíblia e ler um salmo, de qualquer jeito, mas ler, ou você orar 5 minutos, sem coração nenhum, mas orou. Eu já falei, eu sou uma pessoa focada em oração, e eu gosto de ficar muito tempo com o Senhor, porque eu me relaciono a Ele como eu me relaciono com você. Se eu consigo ficar 1 hora com você, eu também consigo ficar com Deus. Agora, tem dias que o pouco vale mais, que os 5, 10 minutos com todo o coração vale mais do que horas lá. Por quê? Porque a promessa de achar ao Senhor é para aqueles que o buscam de todo o coração, com o coração completo. Então, irmão, muitas vezes não está adiantando o que você está fazendo, não está adiantando muito serviço e trabalho, muito sacrifício. Por quê? Porque quando você está com o Senhor, sua mente e seu coração está em outra coisa. Porque quando você, entre aspas, busca Deus, o que a sua mente está buscando e o coração são outras coisas. Então o Senhor, na intenção de nos fazer nos arrependermos, é nos levar para um lugar maior, para um lugar melhor. A deixar o pecado de lado, parar de pecar, entra aqui, é óbvio que entra, senão é só remorso. O convite de Jesus nunca foi que você só sofresse pelos seus pecados, penitência, pequei, Senhor, contra o Senhor. Ele sempre quis que você, em deixando o pecado, conhecesse o seu reino, conhecesse o reinado dele na sua vida. Nunca foi sobre só sofrer por aquilo que fez, mas sobre a gente viver e conhecer o novo de Deus. Isso a gente pode ver no Evangelho de João, abre aí comigo. Evangelho de João, capítulo 3. João 3, versículo 1, a gente vai ler até o 6, a famosa conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um mestre da época, um mestre da lei, um mestre da Torá, um conhecedor, conhecia, e foi de noite lá, na calada da noite, se encontrar com Jesus para conversar. E essa conversa que a gente vai ler um pouco, versículo 1, fala assim: havia entre os fariseus um homem, Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele, de noite, foi até Jesus e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode, Senhor, um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar de novo para o ventre materno e nascer uma segunda vez? Em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasceu da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Pode estar muito figurado aqui, gente, essa conversa, porque até o Nicodemos que conhecia a lei, ele, que é isso, né? Não estou entendendo, que história é essa? Como é que eu posso? Já levou para o lado literal, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí o Senhor vem explicando, não é esse tipo de nascimento. Esse tipo de nascimento é humano, é carnal, é natural.
Quem nasceu disso é humano, carnal e natural. Agora, o que eu proponho é um novo nascimento no Espírito, né? Na água e no Espírito. É outro nascimento, irmãos. Envolve uma morte. É o arrependimento. Para eu alcançar o reino, o Senhor falou, quem não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar. Ele falou, a gente acabou de ler aqui. Versículo 3. É verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 5. Em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Mas para a gente nascer de novo, a gente vai precisar morrer. Porque não se entra de forma natural nesse lugar que é espiritual. Deus é espírito, e como ele falou, importa que aqueles que o adorem em espírito e com verdade, com sinceridade. Então, se é um lugar que não é humano, um lugar que não é carnal nem aparente, e a gente falou disso a semana passada, o reino de Deus está entre vocês, o Senhor uma vez falou, está dentro. Então não é aqui fora, é dentro de cada um de nós, onde o reino acontece. Se para eu nascer nesse lugar eu preciso morrer, quer dizer que eu vou precisar, como o Senhor falou, passar pela água, que nada mais é do que o sinônimo de limpeza, lavagem. Nesse lugar a gente não entra de qualquer jeito. E vou te falar, o convite continua sendo não o nosso mérito, não aquilo que a gente pode fazer, mas o sangue de Jesus. Então a gente entra nesse novo lugar que é o reino de Deus, pautados com o sangue de Jesus. A gente consegue permanecer, continuar um relacionamento, uma vida com Deus, por causa da sua misericórdia, por causa daquilo que Ele fez, não nós. Mas, se o reino é de Deus, se o reinado é de Deus, se o reinar é dele na nossa vida, existem diretrizes, existem regras, que você não vai viver mais porque você é forçado, mas sim porque você saiu de um lugar. Você era a terra que vivia na sombra da morte, nós éramos a terra que vivia cega, nós tínhamos esse tipo de vida. Você lembra de onde foi que o Senhor te tirou? Você lembra como é que você estava? Às vezes a gente precisa voltar para esse lugar em lembrança, em memória, para dar valor ou mudar o jeito que a gente tem se relacionado com Deus. Você lembra da falta de paz? Você lembra da falta de consolo? Você lembra daquela canseira e correria, tentando resolver alguma coisa por conta própria? Você não tinha em quem depositar confiança e esperança. Você não esperava das mãos de ninguém, senão das suas. Você lembra daquelas fobias todas? Você lembra daquele sentimento de tristeza profundo que te acometia? Você lembra que você era levado pela opinião dos outros? Você lembra que você seguia a multidão, para onde eles iam, você ia, com medo de não ser aceito na rodinha, você lembra? Você lembra que você muitas vezes fazia o que não era nem da sua educação, para agradar a galera? Você lembra que você quebrava princípios, para conseguir aquilo que você queria? Você lembra que você não entendia a razão do porquê só acordar, trabalhar e voltar a dormir? Desse tipo de vida, gente, que o Senhor tirou a gente.
Era esse estilo que a gente vivia, arrastado, conduzindo, sendo levado, como a Bíblia fala, pelas nossas paixões, pelos nossos impulsos. E aí o Senhor chegou brilhando na nossa vida com uma mensagem: se arrependa, me entrega tudo isso daí. Como a gente cantou, Ele é digno do tudo, me entrega tudo isso daí. Ele não falou que não pode, é impossível, aquele que não negar a si mesmo ser um discípulo dele. Se estamos aqui é porque a gente quer, ao menos, ser um discípulo de Jesus. E ele falou que é impossível se a gente não conseguir dizer não para nós mesmos. Não, Caio, você não vai fazer isso aí. Isso aí que você quer, não, você não vai fazer. O negar a si mesmo é dizer não, é conseguir dizer não para si, para poder seguir alguém que é maior, alguém que é melhor. Como a gente cantou, um nome que é sobre todos. Há um rei. Se torna mais fácil, gente, quando a gente compreende um rei ter aberto mão do seu reinado lá no céu e ter se submetido ao nosso mundo. Se torna mais fácil, ou melhor, nós abandonarmos o nosso eu, quando a gente entende que um rei se despiu da sua glória, se desvestiu da sua glória, para morar no nosso meio, para habitar entre nós. E está escrito que ele veio ao mundo, era o criador do mundo, e o mundo não o reconheceu. Ele pisa nesse mundo que ele mesmo tinha criado, e começa a testemunhar daquilo que ele tinha visto, daquilo que ele era, daquilo que Deus é. E mesmo assim a galera não estava aceitando. Então se torna menos pesado, nós compreendemos com que amor nós fomos amados. Lá na frente, Jesus, conversando ainda com Nicodemos, se a sua Bíblia está aberta, dá um pulinho, versículo 16, a famosa, isso Jesus estava falando para Nicodemos, hein? A conversa estava boa demais. Nicodemos, Deus amou o mundo de tal forma. Que forma, mestre? A forma foi essa. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu único Filho. Para que todo aquele que crer no Filho não morra, mas tenha uma vida eterna. Ele enviou, Nicodemos, o seu único Filho para o mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nicodemos, quem crê no Filho não é condenado. Mas aquele que não crê, Nicodemos, ele já está condenado, porque ele não crê no nome do único Filho de Deus. A condenação é a seguinte: a luz ela veio, não tem desculpa. A luz brilhou, a luz raiou, a luz resplandeceu, a luz chegou para o mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aquele que pratica o mal, ele detesta a luz, e ele não se aproxima dela, para que aquilo que ele faz não seja reprovado. A luz brilhou, e a luz brilhou carregando essa mensagem. Quando diz que nós somos os nossos amores, o Senhor falou, a luz brilhou, mas os homens amaram mais o escuro, as trevas. Eles preferiram mais a escuridão. Eles preferiram mais os seus amores, as suas paixões, as suas práticas, que não condizem nada
com o santo que a gente fala e vive. Então é uma questão do que a gente decidiu, do que a gente amou mais. A gente fala que Jesus é irresistível, mas muitos resistiram a Ele. Muitos não quiseram. Ele é para nós, mas muitos decidiram o prazer do pecado momentâneo do que uma vida eterna com Ele. Como eu falei a semana passada, é questão de lógica, inteligência, você escolher entre aquilo que é eterno do que aquilo que é passageiro, ainda que seja gostoso. E vou te falar, irmãos, como eu falei, o convite para o arrependimento, o pensamento, a metanoia, esse lugar mais elevado, é melhor, é superior a qualquer coisa que a gente possa viver, inclusive o pecado. Nós só não acessamos ainda, porque para acessar a gente precisa entregar. Jesus vai falar, inclusive é depois dessa conversa com Nicodemos, com a mulher samaritana, e primeiro ele pede para ela, dá um pouquinho de água, estou com sede. Oxi, quem que é esse judeu doido aqui me pedindo água aqui? Eu e ele sozinho, Se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria. Se você soubesse, irmão, quem é que te pede, você é que pediria. Se você soubesse a água que Ele pode te dar, você não estaria nem calculando entregar a Ele ou não. Se você soubesse o gosto, você nem pensaria muito. Salmo: experimentem a Deus e vejam como Ele é bom. Na sua presença tem abundância de alegria. Se nós soubéssemos quem é que pede, quem é que prega, quem é que fala, quem é que manda, se nós soubéssemos o que está nos aguardando além da curva, depois dela, se você soubesse o lugar, depois que você morrer, para onde que você vai, ou para onde que você não vai, você pensaria melhor sobre o estilo de vida. Então não tem como entrar e acessar o novo sem morrer para o velho e antigo. É a famosa nova criatura que a gente vê na Bíblia. O velho homem ficou para trás, tudo se fez novo, novidade. Agora, irmão, eu sei que a gente está acostumado muito a... Aliás, eu acho que é até por isso que muitas vezes a gente não acessa o lugar novo. A gente está viciado demais no pecado e no assunto de pecado. E eu vou explicar melhor, para você entender bem o que eu estou falando. O pecado, o abandono do pecado, é um gomo dessa mexerica. É um gomo. O reino de Deus é muito mais do que isso. Mas porque a gente gosta, né, de citar o Evangelho, e a gente gosta de dizer o quão pecador nós somos, e porque nós somos viciados tanto nisso, nós não acessamos o que é superior e melhor a isso. Entenda, abandonar o pecado é um meio para se acessar algo melhor. Do mesmo jeito que é sobre os amores das nossas vidas, quanto mais eu mergulho em Deus, mais fácil se torna a minha vida em relação ao pecado. Por quê? Porque eu estou me aprofundando e vendo que nada supera essa alegria, nada supera esse prazer. Que é, gente? Que é uma traição do marido ou da esposa, né? Uma noite lá com a amante, que é isso aí?
perto da glória. O que é uma mentirinha ali por falta de confiança em Deus para você sair na vantagem, perto da glória? Não é nada. Mas alguns só saberão quando experimentarem, porque senão, mais um sermão, mais uma pregação, mais um trechozinho aqui no Instagram, mais uma palavra aqui que eu ouvi, e a minha vida, como a Cibele falou, por que a gente não consegue viver todo dia desse jeito, Espírito Santo? Com essa proximidade, sentindo aqui o Senhor perto, seu rosto está perto, seu coração está batendo aqui, o seu espírito. Muitas vezes é porque a gente está esperando entrar aqui no domingo. E não se relacionar, e não adorar enquanto eu lavo uma louça. E não adorar quando eu vou levar um lixo, não adorar quando eu saio para o trabalho. É isso também. Ele não vai com você, ele fica aqui, te esperando chegar na semana que vem. Então, arrependimento, gente, é nós alcançarmos uma mente madura, uma mente e pensamentos superiores. Nós somos o que nós pensamos. Nós somos também o que nós pensamos. Por isso que o Senhor atinge a nossa mente. Ele não está falando aqui em outro idioma, Ele está falando português BR, para você entender, para você, no raciocínio, compreender o que Ele fala. Não é uma utopia. O reino de Deus não é, por mais que ele seja celestial, interior e espiritual, ele não é só para a gente olhar e falar: que legal, que bonito, hein? Que maravilhoso, Deus é lindo. É para a gente entrar, é para a gente viver de acordo com a realidade desse lugar. Então, por mais que, e você sabe, aonde abundou o pecado, superabundou Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem é mais importante aqui? Não existe eu me fixar tanto no pecado a ponto de me esquecer daquilo que é superior. Beleza? A graça é superior. O sangue, o rei veio por causa do pecado, tá, gente? O rei veio para perdoar os nossos pecados, porque era isso que estava nos atrapalhando. A gente não se aproximava de Deus por causa disso. Mas quando ele veio, verteu, escorreu aquele sangue precioso, ele veio trazer isso aqui, ó, superior aliança, aliança superior, mais importante. Então, ao invés de você ficar chorando o pecado que você cometeu, vai mergulhar em Deus, vai mergulhar na graça, e você vai ver que o pecado vai perder a força. Está escrito que antigamente a força do pecado era a lei. Sabe por quê? Porque a lei era o seguinte: não faça isso, não rele nisso. Quanto mais você fica, não posso, você vai fazer. A força do pecado era a lei. Jesus veio, aboliu a lei para estabelecer o famoso Novo Testamento que a gente fala. Novo Testamento. Nova promessa, superior aliança, pacto superior, mais elevado. Então, irmão, é um outro lugar que você tem que passar a viver. Arrependimento é sair de um lugar e ir para outro. Não ficar parado chorando o que fez, o que deixou de fazer. Bola para frente. Não recebendo a graça de Deus de qualquer jeito. O apóstolo Paulo falou: a graça de Deus não a recebo em vão, com muito temor, com muito amor, porque a gente sabe que nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse
a misericórdia de Deus. Tá bom? Pode ficar de pé, mas ainda prestando atenção. Lembra a profecia que a gente leu, trechinho dela, aqui em Mateus, falando da região de Zebulon e Naftali? Vamos ler ela inteira? Pode acompanhar aqui no telão atrás de mim. Isaías, inteira a gente não vai ler, mas a gente vai ler Isaías capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 6. Essa é a profecia de Zebulon e Naftali. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, glorioso o caminho além do Jordão, gloriosa a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas, viu grande luz, e para aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentado a sua alegria. Eles se alegram diante do Senhor, como se alegram quando recebem um aumento no trabalho, ou quando ganham uma quantia de dinheiro. Versículo 4: porque o Senhor quebrou o jugo, o peso que estava sobre eles. O Senhor quebrou a vara que oprimia e feria os seus ombros. O Senhor quebrou o cetro daquele que os oprimia. O Senhor quebrou, desfez a opressão, como no dia da vitória de uma grande batalha. Versículo 5: aquela bota que a gente, Senhor, usava no tumulto da batalha, aquela roupa antiga que a gente tinha quando vivia tudo atribulado, e aquela roupa envolvida em sangue, elas foram queimadas, ou serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, porque um filho nos foi dado, o governo está nos seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós éramos Zebulon e Naftali, e para nós brilhou uma grande luz, e para nós foi dado um filho, um menino, Pai da eternidade, eternidade nos aguarda, Príncipe da paz, uma vida de paz nós temos nele, Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro é uma coisa só, Maravilhoso Conselheiro. Não estamos mais sozinhos, não estamos mais largados nessa região de sombra da morte, de escuridão. Ele veio e trouxe clareza, luz para as nossas vidas. Ele veio e continua se revelando para a gente cada dia mais. Feche os seus olhos e a gente vai orar agradecendo.
Obrigado pela Sua palavra, que é a manifestação do Seu coração e da Sua vontade para a gente. Obrigado mais uma vez por nós lembrarmos da Sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por se fazer íntimo e próximo de nós. Obrigado mais uma vez por mais uma chance. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio e prazer de mais uma vez ter o Seu nome na nossa boca e coração. Obrigado por mais uma vez participarmos da comunhão da Sua família e da comunhão dos Seus louvores. Obrigado, Senhor, pelo coração e boca, corpo e vida que o Senhor nos deu para entregarmos em honra, em louvor e adoração ao Senhor. Obrigado porque um dia a luz brilhou sobre nós e nós vimos a grande luz. Aleluia!